Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa a Fé. Você que é novo, seja muito bem-vindo em nosso canal. Estamos aqui diariamente passando a palavra de Deus para ajudar a salvar almas, a levar a fé, a levar o otimismo, a força para vencer os momentos de aflição. E você que é novo, aqui embaixo tem inscrever-se, já aproveita e se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos, mas para isso tem que ativar também o sininho, aí você fica recebendo as notificações dos vídeos fresquinhos. E hoje nós vamos falar uma palavra muito interessante, falando sobre Jesus que subiu aos céus, né? Foi aos céus, teve a sua ascensão, né? Mas para isso, sempre faremos a oração inicial para a abertura do entendimento. Já aproveita de curta o vídeo, que você curtindo o vídeo, você ajuda a ativar o nosso canal e assim a palavra de Deus chegar para mais e mais pessoas. E sempre comente com um amém ou com seu nome para oração, que isso aí ajuda a ativar o nosso canal, tá bom? Vamos lá, oração inicial? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todo mal. Pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre, Espírito Santo de Deus, Santíssima Trindade, estamos aqui reunidos em Teu nome, como está escrito em Tua palavra, onde estiverem duas pessoas ou mais reunidas, lá eu estarei. E nós recebemos o Senhor com muita honra, com muita glória, tudo é por Ti e para Ti, meu Deus. Estamos aqui como os Teus servos. Usa-nos da forma que o Senhor queira utilizar, que chegue a Tua palavra em cada casa, em cada coração que esteja nos assistindo e aqueles que ainda vão nos assistir. Ninguém está aqui por acaso e nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, guardar os Teus mandamentos, porque nós Te honramos e Te glorificamos para todos sempre. Amém. Amém. E você com a sua Bíblia em mãos, pegue ela para acompanhar com a gente no livro de Atos, capítulo 1, vamos falar um pouco sobre a ascensão de Jesus Cristo. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Foi uma grande pergunta. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tantos em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samária, e até aos confins da terra. Veja, Jesus, quando ele foi subir aos céus, ele disse essas palavras, além de não deixar os discípulos órfãos, teria um consolador que viria ficar com eles, para que eles não se sintam sozinhos. Então, a missão foi dada aos discípulos, foi muito longa e foi muito forte, porque quando o Espírito Santo entrou, depois de alguns dias, nos discípulos, e eles receberam, eles sentiram sim que o poder de Deus estava com eles e poderiam assim fazer o que precisavam: profetizar, curar, espalhar o evangelho para todos os cantos, né? Então, passar a palavra para frente e ter a paz, né, que o Espírito Santo dá em todos, né? Muito interessante é que os apóstolos observaram Jesus se elevando às alturas em uma nuvem e o recebeu, ocultando os seus olhos. Isto sim está dizendo no versículo 9 do capítulo 1 de Atos.
E quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Quer dizer, eles ficaram com a nuvem na frente, não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Então, o que aconteceu? Os discípulos estavam ali, preencheu ao redor dele de nuvens, Jesus estava com eles e estava indo subir aos céus. E quando eles estavam olhando aos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco ficaram ao lado deles, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que olham para o céu? Que nem está escrito aqui no versículo 11. Os quais lhe disseram: homens da Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de assim vir, como para o céu ouvistes ir. Então olha que interessante, né? A gente percebe que os anjos já deixam um conforto, dizendo: olha, Jesus, ele está indo aos céus, mas ele vai voltar, né? Então, com isso, se cumprem as promessas que Jesus sempre está presente, que é muito interessante, né? As pessoas pensam que ele foi para o céu e normalmente não está presente. Sim, Jesus sempre está presente. E em especial, que nem a Cá disse, quando 1 ou 2 pessoas ou mais de 2 pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, ele está presente. Sim, eles têm que estar presentes, né? E assim como ele sobe ao céu, ele vai voltar, né? Como está em Apocalipse, o Senhor vai voltar, Jesus, né? E ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando, mas ele há de voltar. Essa é certeza, né? Uma das coisas que você pode notar é que tem alguns tópicos aí que você pode estar observando. A ascensão, a presença de Jesus, a promessa que ele disse, né? E também a esperança, né, que ele colocou. Além de ele voltar, vai ter uma esperança aí. E por último, vamos dizer assim, a missão que ele deu aos discípulos, né, de começar o início de fazer todo o evangelho em todo canto, a palavra de Deus ser distribuída, espalhada. Então a gente consegue observar esses pontos que são muito interessantes quando a gente sabe que existe uma pessoa que está na presença do Espírito Santo. Uma das coisas importantes é que normalmente está citado na Bíblia, Pentecostes, né? O Pentecostes nada mais é que uma festa judaica e de agradecimento pela colheita e pela lei de Moisés, né? Agora, quando isso é colocado por uma pessoa, fala assim: aquela é uma pessoa Pentecostes, é um cristão evangelista que crê, né, na atuação contínua do Espírito Santo, né? E ele sempre tem o quê? A oportunidade de gerar e levar a palavra de Deus nas pessoas, trazendo paz. Sim, e somos nós, né? Somos nós. Os cristãos que tem Deus, que recebe o Espírito Santo, que tem essa vontade, esse anseio, né, de levar a palavra de Deus por onde passa, né? Isso. E muitos não entendem, falam: nossa, que, né, crente, mas não é. Isso, quando recebe o Espírito Santo, é automático, você não deixa de adorá-lo ainda mais, né? Isso, e é contínuo isso, né? Você vê que é uma coisa progressiva. Você, cada dia que passa, você adora mais Jesus, você gosta de ler a palavra de Deus, não tem fadiga, não tem aquele mau humor, não tem nada disso, você recebe a palavra com alegria e toda vez que você aprende uma coisa nova, você quer espalhar para alguém, falar para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o amigo, para os filhos, para todas as pessoas. O que aprendeu. Não é nada forçado, né? Não. Voluntário, né? Porque é o Espírito Santo de Deus em nós, né? A gente vive no Espírito. Quanto mais a gente vive no Espírito, mais espiritualizado nós estamos. Quando nós vivemos na carne, nos desejos do mundo apenas, o Espírito não está tão ali, né?
eminente, né? Não. Então, por isso a gente se alimenta sempre da palavra, né? Porque se alimentando da palavra, você está alimentando o teu espírito. Quando a gente se alimenta de comidas, né? Normais, a gente está o quê? Alimentando a matéria, o corpo. Mas o corpo, ele é passageiro, né? O corpo é mortal. Que vai viver para sempre, que vivifica é o quê? É o espírito. Então a gente tem que se alimentar sempre da palavra para alimentar o espírito e assim estar fortalecido sempre. E quanto mais a gente está no espírito, mais as coisas mundanas são, né? Assim, cientes, né? Que é passageiro. Então a gente tem que estar sempre ligado ao espírito, fortalecendo a alma. Isso é muito interessante o que a Cá está falando, porque quando você tem o fortalecimento espiritual, dentro de você está em paz. O mundo afora está turbulento, mas dentro de você está em paz e aí você consegue resolver as coisas que aparecem, enfrentar as lutas. Sim, e nós atendemos muitas pessoas, né? Que fala, eu fico muito nervosa, eu fico ansiosa, mas o que é isso? Ansiedade, nervosismo, né? Irritabilidade. Como está a sua alma, né? Porque isso são doenças da alma. Sim. Quando você fortalece o seu espírito, você busca a paz, você até tem um momento ali, pode ter de ira, claro, mas, você pode. Né, de nervosismo, de impulsividade, mas não perdura. Se perdurar, tá errado. Exatamente. Né? Você tá mais ligado à carne. Então, peça ao Senhor para sempre dominar a sua mente, o seu coração, e assim você tem essa paz, que é a paz que vem de Deus, né? A paz que vem de Jesus. Tem que estar sempre buscando isso. Você pode, né, cara, ficar nervoso em um momento, mas não é todos os dias, não é toda hora, não é toda vez. Então, é pontual, é né? uma coisa pontual. E você mesmo busca o seu equilíbrio, né? Você não vai estourar com ninguém que nem tem culpa dos seus problemas, você vai buscar o equilíbrio. E isso quem dá é só o Espírito Santo. Com certeza. O vídeo de hoje é sobre isso. É sobre falar sobre Jesus, que é a coisa mais maravilhosa que tem, falar sobre Jesus. Sempre. Né? E levar essa palavra para vocês. E se fez sentido essa palavra para você, curta, comente com amém, com Deus me abençoe. E nós estamos aqui novamente amanhã e sempre colocamos vídeos curtos que são shorts. Você vai ter acesso a eles aí explorando o nosso canal, ou se você ativar o sininho, você vai receber sempre os shorts na telinha. Assim que a gente colocar, você vai receber ele quentinho. Isso. E é muito legal porque você recebe a palavra e você também compartilha com alguém. Você vai estar sempre ajudando alguém. Parece que não, mas sempre tem alguém aí precisando de uma palavra, de um apoio, né, espiritual. E não é só nossa missão, é sua também. Então todos nós, uma rede de apoio, a gente ajuda a salvar almas. Quantas pessoas que, né, deixam de cometer um suicídio, deixam de às vezes uma separação no lar, não briga com o filho, conversa, né, traz para casa, traz para o dia a dia o que realmente precisa, que Jesus nos ensinou, que é a paz, a tolerância, o amor. Não tem nenhum nervosinho aí que eu sei, né? Mas a gente procura, né, buscar o equilíbrio. E é assim. É assim. Então, ficamos por hoje. Você que tem seu copo com água na mão, seu azeite de unção, óleo, pegue em mãos para receber tudo de bom, toda a consagração que nós vamos fazer agora. Hoje eu vou deixar cá fazer a consagração da água e do azeite. Hoje é um dia muito especial, por ser domingo, né? Domingo é dia de primícia, é dia do Senhor, é o dia que nós reservamos para buscar esse fortalecimento espiritual, essa conexão com Ele. E além disso, é o último domingo do ano, que nós vamos fechar, né, 2025, com um agradecimento ao Pai, agradecimento ao Senhor, por tudo, sem exceção, pelas dificuldades, pelas vitórias, pelas experiências, pelas vivências, pelas pessoas que entraram em nossas vidas, também pelas pessoas que saíram das nossas vidas, por todas as bênçãos que Ele nos concedeu, por tudo, sem exceção, pelo trabalho, pela família, pelo desemprego, por tudo, porque tudo que acontece é por Ele, Ele faz o melhor para nós. E nós sabemos, se ainda não estamos vivendo o melhor,
não tem problema. O melhor está na presença dele, porque depois o melhor está por vir. O importante é ter a fé. A fé é aquilo que nós ainda não vemos, mas nós cremos que vai acontecer. Gratidão, Senhor, até pelas doenças, pelas patologias, pelas curas. Tudo tem um propósito. E nós estamos aqui para aprender. Tudo que vem na nossa vida tem um propósito de evolução. E nós, Senhor, agradecemos novamente, então, por tudo e desejamos a todos que entre um ano de 2026 com muita paz, com muito amor, saúde, prosperidade, vitória, sucesso. E antes de qualquer coisa, que esteja sempre o Senhor à nossa frente, à frente de tudo e de todos, acima, né, de tudo e de todos também. Porque com o Senhor nós temos as dificuldades, como está escrito, mas com o Senhor é tudo mais leve, mais suave, mais agradável. Nosso muito obrigado. Consagra, Senhor, as águas, que essa água seja água de libertação, de cura, de fortalecimento, que traga o vigor e que entre no nosso corpo, limpando, tirando todas as mazelas, todas as influências negativas e trazendo a paz. E tudo que nós precisamos, cada um de nós que aqui está nos assistindo, que receba o fluido necessário da consagração desta água. Receba o teu milagre. Podem beber. E o azeite consagrado em nome de Jesus. Aqui nós ungimos a nossa cabeça, do topo da cabeça à planta dos pés, e estendemos as mãos para vocês também. Que seja consagrado esse azeite, que toque no topo da cabeça, a planta dos pés, onde vocês tocarem esse azeite, nas portas, janelas de casa, que seja feita a unção, a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. Obrigado. Até o próximo vídeo, abençoados. Vídeos. Olha, hoje é domingo, mas não é o último vídeo do ano, tá bom? Nós estaremos aqui nos próximos dias também. Contamos com a tua presença assistindo nossos vídeos. Compartilhe, deixe o seu like, comente e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, abençoados. Beijo. Tchau.